Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é sexta-feira, dia 24 de setembro. Estamos começando, eu, Rogério Schmidt, aqui de São Paulo, e a Vera Galante, lá de Brasília, mais um Empower Connection. Oi, Vera, tudo bem? Tudo bem, Rogério? E você, como é que estão em São Paulo? Tudo bem. Primeiro Empower de primavera. Isso. Vamos passar em revista aí os principais acontecimentos dessa semana, mas antes, se você ainda não tiver inscrito no nosso canal, se inscreva, comente as nossas postagens, curta os nossos vídeos, a gente tem produzido aí bastante conteúdo. Vera, por onde você gostaria de começar essa semana? Vamos deixar o mais óbvio para o final, não é? Que é falar aí as questões envolvendo a reeleição do presidente Bolsonaro. O que você acha claro, legal eu da acho gente que nós vamos começar com você, né, Rogério? Eu vou devolver a bola para você. Você tem uma opção de coisa para falar sobre precatório, sobre reforma administrativa, eleitoral. Aliás, parabéns pela palestra na Fiesp, sobre justamente reforma eleitoral. Então, volta a bola. Então, deixa eu falar primeiro desse tema. Estamos chegando aí no final, né, do prazo para aquele prazo de 12 meses de antecedência para as regras da eleição do ano que vem, e já temos definições importantes, né, sobre o sistema eleitoral. Então, essa semana, o Senado derrubou aquela volta das coligações que tinha sido aprovada na Câmara dos Deputados, né? As coligações nas eleições proporcionais foram definitivamente sepultadas, era uma PEC. Outra mudança importante, também que dificulta a vida dos pequenos partidos, foi aprovado também, já agora enviado para a sanção do presidente, um outro projeto que dificulta o acesso à distribuição das chamadas sobras eleitorais nas eleições para deputados e vereadores. É uma coisa muito técnica, mas, na prática, o efeito é também dificultar a vida dos pequenos partidos, né? Em compensação, o Congresso pode derrubar, na segunda-feira, tem uma sessão marcada para votar o veto do presidente Bolsonaro, aquele outro projeto de lei que criava lá a figura das federações partidárias. Federações, né? Então, as federações, se esse veto realmente for derrubado, como se imagina que será, podem ser aí uma tábua de salvação, né, para os pequenos partidos. A vida deles está ficando cada vez mais difícil, né? Então, vamos ter cláusula de barreira mais alta no que vem, não vai ter mais coligação, a distribuição das sobras vai ficar mais difícil. Então, as federações podem ser aí uma maneira dos pequenos partidos sobreviverem, mesmo nesse novo cenário de menor fragmentação partidária. A ver. A ver. E também tem a administrativa e os precatórios. Você quer falar sobre isso também agora? Então vamos aproveitar, né? Essa semana também tem uma novidade importante, a proposta lá de reforma administrativa que o governo mandou para a Câmara foi bastante modificada, né? Ela já tinha sido aprovada na CCJ, acho que em maio, e essa semana foi aprovada o mérito da proposta numa comissão especial, né? Um placar de 28 votos contra 18. Então, agora ela vai ser levada para o plenário da Câmara dos Deputados, vai ter que passar por 2 turnos de votação, né? Pode ser bastante mexida ainda, então acho que nem é o caso de ficar discutindo aqui os pormenores do projeto, porque ele ainda pode ser modificado, né? Mas, basicamente, vai valer só para os futuros ingressantes do funcionalismo público, exceto para juízes e promotores, né? Essas 2 categorias ainda, o lobby lá foi muito forte e, por enquanto, não está se mexendo nisso, né? Então, a reforma administrativa avançou, é importante registrar. E acho que a outra coisa importante dessa semana foi a questão da regulamentação dos precatórios, né? Teve uma reunião do Arthur Lira, presidente da Câmara, o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, e o ministro Paulo Guedes, da Economia, né? Eles aparentemente chegaram aí a um acordo
porque o governo, ano que vem, teria aquele meteoro, né, de 89 bilhões de precatórios para pagar. Então, eles chegaram a um acordo de que, em 2022, esse pagamento será só de 39 bilhões. Né? Esses 50 bilhões aí de diferença ficam para o próximo governo resolver a partir de 2023. A gente rola a dívida, né? A gente gosta de fazer isso. Na prática, esse acordo ele precisa agora ser incorporado à PEC dos precatórios que está tramitando na Câmara dos Deputados, né? Foi essa semana até instalada a comissão especial que vai discutir o mérito desse projeto, né? Vamos ver, esse é um tema importante porque o governo precisa aprovar essa PEC para poder financiar o Auxílio Brasil, né? O novo Bolsa Família, aquele aumento das alíquotas do IOF, que foi anunciado recentemente por decreto, ele ajuda, mas ele não é suficiente para financiar, né, o Auxílio Brasil. Então, a PEC, essa sim, vai ser importante. Lembrando que o auxílio emergencial acaba agora em outubro, né? Exatamente. Tem só esse restinho de setembro e outubro. Depois não tem mais auxílio emergencial, né? Então, o melhor cenário para o governo seria aprovar o Auxílio Brasil esse ano ainda, né? É uma ótima notícia para o governo se aprovar, porque ajuda o presidente na sua candidatura à reeleição, né? E já falando do assunto, o presidente frequentou bastante, né, Vera, essa semana aí o noticiário político trabalhar. Pois vamos começar pelo meu destaque da semana passada, que foi o discurso dele da ONU, né? O que a gente podia esperar. O Itamaraty tinha redigido um discurso moderado, que falava de doação de vacinas, que falava de vacinação em massa e tal, falava bem mais moderado. Foi um discurso que parecia mais uma colcha de retalhos, ele falou de uma opção de coisas em tom quase que agressivo, que não dizia respeito em nada à ONU. Ele falou para a plateia doméstica. Ele viajou até lá para falar para o povo de cá. E uma das coisas que ele falou foi que o governo dele resgatou a credibilidade internacional do Brasil. Isso ele falou para uma plateia que não confia nele. Ninguém comprou aquilo e virou galhofa internacional, o que é ruim para o Brasil. A gente fica com vergonha alheia, porque nós aparecemos, nós brasileiros, em todos os jornais internacionais como tendo um presidente negacionista que não se vacinou. Depois, para acrescentar ofensa à injúria, teve testados positivos para a Covid, o ministro Queiroga, quer dizer, primeiro foi um da precursora, depois o ministro Queiroga, e agora Eduardo Bolsonaro, hoje, foi testado positivo para a Covid. Quer dizer, uma comitiva com 3 contaminados, o presidente do país que é contra a vacina, quer dizer, no país que não é contra a vacina, não. O país é super a favor, inclusive tem mais de 90% que tomou pelo menos a primeira dose. Quer dizer, a população, por conta própria, vai lá e vacina. Mas um presidente que falou contra a vacina volta com 3 contaminados naquela viagem. A ministra Tereza Cristina está contaminada hoje, mas ela não foi na viagem, então ela contraiu a doença em outro local. Quer dizer, tudo isso ajuda a denegrir a imagem do Brasil lá fora e do presidente em particular. Então, a credibilidade que ele falou que resgatou, ele não resgatou, ele piorou. E me chamou a atenção, Vera, que a única agenda do presidente Bolsonaro fora da ONU foi com o primeiro-ministro, né, britânico, Boris Johnson, mas ele perdeu uma excelente oportunidade de se reunir com outros chefes de Estado, chefes de governo, com autoridades da área da saúde, né? Isso sim daria
seria o resgate da credibilidade do país, né? Na verdade, essas assembleias gerais, elas valem muito mais pelas reuniões bilaterais do que pela própria Assembleia, porque ele não falou com ninguém ali diretamente. Boris Johnson, o que saiu daquela entrevista? Que ele não se vacinou, que o Boris Johnson aconselhou a se vacinar. Quer dizer, com tanta coisa acontecendo, saiu isso, que foi o que apareceu em todos os jornais. Boris Johnson, que foi um negacionista no começo, até ele pegar Covid. Aí, agora, ele é super a favor da vacina, especialmente a AstraZeneca, que nós produzimos em convênio, vamos dizer, com a Universidade de Oxford. Né? E hoje, sexta-feira, né, Vera, também circulou já a entrevista do presidente Bolsonaro à revista Veja, né? Pois é. Um órgão aí da extrema imprensa, né, para usar o jargão da bolsonarista. E, de novo, o presidente só falou que a primeira-dama se vacinou, né? Mas pois ele, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, né? Mas ele se mantendo firme, todas as bobagens que falou na ONU, e já vinha falando antes também aqui no Brasil, né? Sobre a pandemia, né? Então, agora ele já está falando que ele se excedeu, que o Temer foi o que teve a iniciativa de vir aqui e tudo mais. Assim, apesar do próprio Temer ter rido de imitações do Bolsonaro depois. Então, assim, ele está andando para trás sem querer mostrar que está andando para trás. Aí ele falou ontem, na live dele, sobre a crise hídrica. Nós estamos passando por um problema sério. A bandeira vermelha está generalizada e subiu pesadamente a conta de luz. Então, ontem, ele pediu para os brasileiros tomarem banho frio, porque banho frio é saudável. Então, vamos tomar banho frio. Não usarem o elevador, e apagar todas as lâmpadas possíveis. Sim, todas essas são medidas que a gente pode adotar. Ajuda, o governo ajuda. Vera, uma coisa. Sobre essa questão aí da crise hídrica, em breve o presidente vai ter que definir a questão do horário de verão, né, que ele sempre combateu, né, e que esse ano se especula que talvez ele possa trazer o horário de verão de volta para contribuir aí para a economia de energia elétrica. Enfim. A economia se fala em 1% e 2% e tudo. Agora, uma economia de 2% é muito no universo de energia elétrica. Então, precisa dessa economia. Ele também falou nessa entrevista sobre o TSE, até ele elogiou o ministro Barroso, coisa que ele não faz, acho que ele nunca fez, de ter uma comissão que incluía as Forças Armadas. Então, as Forças Armadas vão garantir a credibilidade da urna eletrônica. Ele tem que voltar atrás com a urna eletrônica, porque agora ele não tem mais jeito. Então, a desculpa que ele está usando é que as Forças Armadas estão lá. Então, as Forças Armadas vão garantir a transparência das urnas eletrônicas. Ele usou as urnas eletrônicas e voltará a usar. Não vai melar a eleição, não vai ter golpe, não vai ter nada. Né? Mas, essa semana saiu também mais uma pesquisa do IPEC, né, que é o instituto que reúne os profissionais do antigo IPOP. Exato. Trouxe aí mais um resultado bem ruim, né, de avaliação do governo, só 22% de ótimo e bom, 53% de ruim e péssimo, e na simulação aí eleitoral, o ex-presidente Lula parece muito próximo de vencer a eleição no primeiro turno. No primeiro turno. Claro que é apenas uma simulação, né? A gente não sabe ainda quem vai ser candidato, quem não vai, mas, de fato, agora a contagem regressiva, estamos aí há praticamente um ano da eleição, né? Então, isso vai virar cada vez mais uma prioridade para o presidente. Vamos ver como que ele vai tentar aí se tornar mais competitivo, né? Se é que isso é possível.
Mas, de novo, eu já falei isso aqui, ele tem tempo ainda para tomar essa decisão, né? Pode esperar até o final de março. Né? Pois é, até o final de março, mas ele tem que começar a se mexer, porque os presidentes dos partidos até o aceitam, mas a base, os demais parlamentares não o aceitam. Então, fica difícil. E já aí, caminhando aí para o final do programa, qual que é o seu destaque para a próxima semana? Acho que é nessa área internacional também, né? Pois é. Olha, a primeira-ministra da Alemanha, Angela Merkel, depois de 16 anos, vai se despedir do cargo. Ela não é afeita a pedir votos, mas ela está trabalhando para eleger o sucessor dela. Ela tem um candidato. Da democracia cristã, né? Foi até alimentar pássaros essa semana e os pássaros gostaram dela e fizeram um ataque a ela. Mas, enfim, ela está trabalhando para que ele seja eleito. Veremos. Né? Ela tem muita credibilidade. Os alemães, mesmo a oposição, a respeitam muito. Então, é um caso raro de uma despedida lamentada. Ela vai deixar saudades lá e ela vai deixar saudades no mundo, porque a liderança dela sempre foi muito respeitada. Né? Sem dúvida. Eu estava dando até uma olhada, ela tem aí quase 80% de aprovação, né, nas pesquisas Pois é. de avaliação de governo lá na Alemanha, né? Quer dizer, foi mais uma... Mas ela realmente, acho que cumpriu o ciclo, né? E nesse século XXI, acho que não teve, por enquanto, ainda uma outra liderança internacional tão longeva e tão exitosa como a Angela Merkel, né? Não. O meu destaque... E o seu destaque? O meu para a semana que vem, Vera, eu queria chamar a atenção para um caso bem interessante, que é o novo marco legal das ferrovias. Né? Sim. O governo recentemente baixou uma medida provisória, mas já tinha um projeto de lei no Senado, do senador José Serra, tratando do mesmo assunto. E acho que esse caso foi um caso interessante, porque aí foi uma coordenação, quer dizer, esse projeto do Serra, ele estava andando bem devagarzinho no Senado. Aí o governo baixou a MP, o Senado resolveu, então já tem um projeto aqui que é quase igual, então vamos votar o projeto. Aí o governo falou, tudo bem, então nesse caso a gente vai deixar a MP caducar. Né? Então acho que é um caso interessante aí de coordenação entre o Executivo e o Legislativo, que é algo bem raro nesses últimos tempos, né? Inclusive o Ministério da Infraestrutura anunciou esse projeto, basicamente ele cria um regime de autorização mais simplificado para investimentos na malha ferroviária. Né? O Ministério até da Infraestrutura anunciou que tem 60 projetos aí de 60 bilhões de reais de investimentos em ferrovias. Então, esperando aí a sanção, né, desse novo marco legal, e pode ser que ele seja votado, tudo indica que ele será votado no Senado, no plenário do Senado, na próxima semana. Por isso que eu lembro, chamo a atenção para esse ponto. É isso aí. Então, estamos chegando aí ao final de mais uma edição do nosso Empower Connection. Mais uma vez, convido todos aí a interagirem conosco no nosso canal, no nosso site. Vera, as últimas palavras são suas. Gente, bom final de semana para todo mundo. E agora, com a chegada da primavera, tomara que chova aqui em Brasília, pelo menos, porque nós estamos aqui já fazendo a dança da chuva. Já tem acho que uns 80 dias que não chove, está terrível. Mas... Então, até logo a todos. Bom final de semana e excelente semana que vem. Bom final de semana. Até sexta-feira. Tchau, tchau.